Oportunidades. Essa é uma palavra sempre mais de um peso tremendo. Quantas vezes a oportunidade passa diante da gente? E tem uma idade na vida que a gente escolhe muitas coisas. E aí a gente vai percebendo que a vida não espera e o tempo, ele não respeita ninguém. O tempo ele vai mesmo levando o que tiver pela frente. E é assustador isso. Às vezes você pega uma foto de 12, 13, 15 anos atrás, você olha e fala, meu Deus, parece que isso foi ontem. Mas fazem já 15 anos. Eu cheguei para pastorear essa igreja, eu tinha 32 anos. Vou fazer 50 agora, dia 8 de julho, parece que foi ontem. A minha filha nasceu, eu lembro quando a enfermeira trouxe ela no carrinho, aquela maca com a Luciana no quarto. Eu olhei assim, a Ana Laura ali toda encolhidinha, já era linda, né? E não estava com cara de joelho não, que diz que criança nasce com cara de joelho, a minha não. Eu olhei assim, falei, Luciana, aí falei, Luciana, ela é branquinha. Eu falei, Luciana, que mistério. Eu falei, ela é muito branca, Luciana. Meu Deus, que mistério é esse? Aí a enfermeira falou, não, pastor, mas olha a ponta dos dedos dela. Olha a orelhinha. Aí eu vi que, falei, não, deu uma acalmada, entendeu, Marcelo? Falei, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus, mas olha que vai fazer 22 anos. Fala para esse irmão, o tempo não respeita ninguém. Fala, o tempo. Diga assim, aproveita as oportunidades da vida. Diga, aproveite as oportunidades da vida. Você sabe que até que para as mudanças nós temos que estar preparados. Mudança faz parte da vida. Só não muda quem já morreu. Só não muda quem já morreu. E tem pessoas na vida que têm dificuldade de mudar, têm dificuldade do novo. Tudo que é novo traz mesmo na sua bagagem algumas dúvidas, algumas inseguranças, alguns medos. Mas Deus não nos criou robôs. Seria muito fácil. Diz que teve uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes da criação do ser humano. Aí Deus falou assim, uma conversa entre eles três, falou assim, eu estou com uma vontade de criar um ser humano. E aí o Espírito Santo perguntou, mas como é que ele vai ser? Ele vai ter vontade própria? Deus falou assim, vai. Ele vai ter vontade, vai ter escolha? Vai. Então ele não vai ser um robô, alguém que a gente vai ter o domínio sobre todas as coisas, das decisões e sentimentos? Deus falou, não. Aí o Espírito Santo falou assim, mas ele pode também, em algum momento, se virar contra nós? E aí Deus falou assim, ele pode. Ele pode desobedecer? Ele pode trair o seu Criador? Falou, ele pode. Mas e se ele fizer isso? Aí Jesus falou, eu estou aqui. É uma conversa para você raciocinar e dar asas ao seu entendimento. Mas se ele se virar, eu estou aqui, porque o texto diz que a cruz de Cristo, ela já estava estabelecida antes da fundação do mundo. Ou seja, não foi de surpresa o que nós fizemos lá no Éden. Ele já sabia. E mesmo assim ele nos amou antes da fundação do mundo. Então Deus criou o homem para ele ter a sapiência, a sabedoria de tomar decisões. E eu vou dizer uma coisa para você, na qualidade de pastor há 25 anos, pastoreando igreja, há momentos na minha vida que eu preciso tomar decisões como um administrador também da obra. Esse é o lado da paixão da igreja, é esse aqui, a paixão é isso aqui. Mas as entranhas da igreja é com muito cuidado para que isso aqui se mantenha com essa saúde. A administração para que isso mantenha na ordem, várias igrejas, várias congregações, vários líderes, mais de 500 líderes. Você imagina que é um momento mais difícil de você poder pastorear, se aconselhar com as pessoas certas, tomar as decisões. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu queria que você aprendesse também, que o momento que mais só você vai ficar é na hora de tomar uma decisão.
Pode colocar isso na sua cabeça. Você sabe que tem pessoas, minha colega lá da Casa dos Assados, Deus abençoe, feliz de te receber. Então, o momento mais difícil, que não adianta, você pode até ouvir alguns conselheiros, mas vai chegar a hora que é você. Eu estava assistindo sexta-feira um documentário de quando os Estados Unidos captura o Osama Bin Laden. Alguém já assistiu isso aí? Saiu agora na Netflix. São 3 capítulos que fala, né? Série. Assim, eu assisti, foi uma coisa tremenda. Então, assim, é simultaneamente a operação, e quando eles entram, acho que é no Paquistão, para poder capturar, que eles conseguem descobrir depois de quase 15 anos onde ele estava escondido, que era o maior terrorista do mundo, o maior inimigo dos Estados Unidos, o Barack Obama, e na época do Barack Obama, e o Bush não conseguiu, Barack Obama assumiu os Estados Unidos, e eles faziam, a captura foi feita simultaneamente. Por exemplo, o Barack Obama se reuniu na sala oval ali na Casa Branca, e todos, o alto escalão do governo junto, e eles ficavam vendo aquela operação, e ficava uma conversa entre os militares, a CIA e o presidente, e todos os seus conselheiros. E aquilo me chamou muita atenção, porque teve um momento que ele pediu conselho. Nós devemos seguir nessa operação, porque seria politicamente para ele, e também pela questão da segurança nacional dos Estados Unidos, seria um momento de divisor de águas. Se aquilo desse errado, seria a última chance, politicamente ele nunca mais seria reeleito, todo o alto escalão do governo naturalmente cairia, seria uma tragédia. E eu vi o olhar daquele líder, e eu vi que ele ouve fulano, Bertano, o vice-presidente foi contra, que foi o último presidente dos Estados Unidos, antes do Trump, e algumas pessoas sim, outros não, e ele sai da sala, por 3 minutos, ele anda com a mão na cabeça, nos corredores, ali da Casa Branca, simples, com uma blusa simples, a maior potência do mundo, encosta numa porta, e ele volta, e ele autoriza, então, o ataque da CIA em parceria com o exército dos Estados Unidos. E vocês conhecem a história, tem mais ou menos 13 anos, e aquilo deu certo, capturaram, levaram, e deu o destino que ele merecia, por ter tantas pessoas. Eu não quero entrar na questão cultural e histórica, mas aquilo ainda me marcou muito. Talvez algumas pessoas assistiriam, ou vão assistir, talvez a partir de agora, essa série, que é muito interessante, talvez não iria perceber esses pormenores que um líder percebe. Por mais que estavam as maiores autoridades do mundo, da maior potência bélica do mundo, mas a decisão ainda ficou na cabeça de um homem. E a vida, o tempo não para, não espera. Há decisões na tua vida que você toma agora ou nunca mais. Há oportunidades na vida que você aproveita, não no sentido de aproveitar, de ser esperto, mas no sentido de estar passando um momento bom e a hora é agora, ou então pode ser que aquela lá nunca mais. As pessoas podem reclamar na vida que não tiveram sucesso, mas nunca que não tiveram oportunidade. As pessoas podem reclamar na vida que não tiveram sucesso, mas que nunca que não tiveram oportunidade. O problema é como você olha, o ponto de vista das oportunidades. 2 Reis, capítulo 20. Então você está entendendo já o que eu quero dizer no preâmbulo dessa mensagem. Eu falo muito rápido e a gente encerra. Só recapitulando que nós já lemos, que eu disse que encerraria essa mensagem hoje. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou seja, põe a tua casa em ordem, vê quem será os seus sucessores na tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi uma sentença isso aqui, porque foi uma palavra de Deus pelo profeta, e Deus não tem meia palavra.
Diga assim: o Deus que eu sirvo, Ele não tem meia palavra. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso é procedência do diabo. Isso está na Bíblia também. Próximo. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo. Ele recebe a sentença, ele vira para a parede e ele ora. Queria que vocês lessem agora esse versículo. 1, 2, 3. Ele trouxe à memória o comportamento que ele teve como alguém que reinou durante 20 anos sobre Judá. Foi honesto, acabou com os altares dos deuses pagãos, que os israelitas trouxeram para o templo do Senhor, acabou com a idolatria, julgou com muita honestidade, temente a Deus, e nesse momento ele disse: meu Senhor, eu tentei fazer tudo com muita honestidade. Que bonito, né, irmão? Você fazer uma história bacana na tua vida, para um dia você ter a história para contar. Tem gente que vai escrevendo qualquer tipo de história, como que se um dia essa história não viesse depor, a favor ou contra ele. Nesse caso ele disse: o Senhor me conhece. E olha só como essa história começa a mudar. Já mudou, José? Sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, do palácio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Aí o Senhor, depois da oração, o Senhor fala de novo com Isaías: volta lá. A oportunidade começa a nascer aí. Do dia para a noite surge uma oportunidade na tua vida. Eu vou falar agora, eu abro um parênteses, porque o Senhor mandou profetizar. Às vezes você não está vendo nada, mas você é crente. Amém? Você é crente, você tem que crer em Jesus, irmão. Nós não somos simpatizantes da palavra, nós somos praticantes da palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Há uma geração de simpatizantes. Você é crente? Eu gosto do culto, a gente sente uma vibração na igreja, a gente sente um arrepio, mas no outro dia não tem compromisso nenhum com a palavra, não quer ter compromisso com a igreja, não quer ter compromisso com Deus. Não é esse tipo de comportamento que o Senhor espera de você. O Senhor quer um comportamento total, integral, corpo, alma e espírito. Eu sirvo ao meu Senhor, aconteça o que acontecer, eu serei fiel até o fim. Então você precisa ter esse comportamento de quem de fato crê, confia, entregou sua vida para Jesus. E a Bíblia do Senhor diz: quem me honra eu também o honrarei. Então, quando chega esse momento, começa a mudar a história de uma forma muito rápida. E eu vou profetizar para você. Eu não sei o que você vive hoje, mas a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida, que de uma forma muito rápida, nesse tempo, surgirá uma grande porta aberta para você. E a palavra de Deus para você nessa noite, não tenha dúvida, vai ser muito clara. Quando a oportunidade chegar, quando o telefone tocar, quando a mensagem chegar, quando o e-mail chegar, quando alguém te chamar para conversar, eu vou tocar no teu coração e dizer: entra, porque essa porta eu estou abrindo para você. Não tenhas medo, assim diz o Senhor Jeová. Profetiza para alguém, diga: está chegando uma grande oportunidade de bênção para você. Diga isso. É uma bênção sem medidas. Diga em nome de Jesus. Volte para cá. Volta, Isaías. Irmão, quando Deus manda, Ele desmanda, Ele faz o que Ele quer. Volta, Isaías, que não é bobo, falou: Ele mandou voltar, eu vou voltar. Eu não sei o que Ele vai falar, mas Ele mandou eu voltar. Deus está mandando você vir, vem, e espera depois o que vai acontecer. As coisas de Deus, elas não são às vezes muito claras, elas são meio obscuras, mas Ele vai sempre sinalizando dentro do seu coração. Se sentiu paz, se sentiu descanso,
é de Deus. Se não tem paz, sai fora, que Deus está te mostrando que não é essa a decisão. Aí então volta e diz a Ezequias, olha que lindo isso, gente: chefe do meu povo, assim diz o Senhor. Quem disse? Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e você acha que você está abandonado, meu irmão? O Deus que nós servimos, Ele ouve e Ele ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O que acontece? A partir daí, foi dada a ele a oportunidade. Próximo, José. E acrescentarei aos teus dias, quantos anos? E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim, e por amor de Davi, o meu servo. Começa uma nova história, começa um novo capítulo. Tem um novo capítulo que vai começar a ser escrito ao teu respeito. Você crê, irmão? É um novo capítulo. A nossa vida são de capítulos. A nossa vida não são de páginas, são capítulos. Fechou-se um ciclo e abriu-se um novo ciclo. Ele, no mesmo momento que ele recebe a sentença de morte, ele recebe agora a palavra de vida. Por alguns minutos passou na cabeça dele um desespero, mas dentro de poucos minutos tudo mudou. É por isso que você não pode largar Jesus, é por isso que você não pode se desanimar, é por isso que você não pode parar, porque hoje você talvez não tenha nada, mas amanhã você pode ter tudo. Pastor, isso é uma história da carochinha? Não, isso é Deus, isso é milagre, e milagre não se explica, milagre se vive. Vou dizer novamente, milagre não se explica, milagre se vive. Esteja pronto. Não queira plantar a sua semente num copo de requeijão. A semente que Deus tem te dado é muito grande para você plantar nesse copinho. Ou seja, pense num projeto maior. Amém? Pense num projeto. Não, mas eu nasci. Não, tem muita gente pegando semente boas das mãos de Deus e procurando um copinho de requeijão para plantar no canto da pia. Aí não dá nada, diz que a semente é ruim. Ruim é o recipiente, ruim é a visão, ruim é a falta de fé, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa, é muito maior do que aquilo que pedimos ou pensamos, é aquilo que Ele tem preparado. E Ele está dizendo: Ezequias, viva! Vou dizer de novo, Ezequias, viva! Viva o quê? Viva uma nova vida, viva umas novas oportunidades, viva um tempo novo, viva um capítulo novo. O que ficou para trás, ficou para trás, tudo se fez novo. Você pode dar glórias a Jesus. Tem gente que se enterra no passado, irmão. Do passado eu preguei domingo. Se enterra no passado, se entrega no presente e compromete todo o futuro. Aí, com isso aqui, eu fiz uma pesquisa. Falei, o que eu faria se eu recebesse um diagnóstico de morte e não tivesse cura? O que eu me arrependeria de não ter feito? Porque se ele tivesse morrido e pudesse deixar um depoimento, alguém perguntasse a ele: Rei, o senhor está nos últimos dias de vida mesmo? Por que o senhor se arrepende que o senhor não fez? E ele ia escrever. Aí eu pensei, e se eu recebo um diagnóstico, como qualquer um de vocês aqui pode receber? Por isso seja inteligente, vê lá o que você faz com a vida e com as oportunidades. E pode ser que o médico vai, trata e a gente cura. A pessoa volta e você pergunta para ela: agora que você voltou, quais são as coisas diferentes que você fará na sua vida? Porque um não teve chance,
diagnóstico e morte. Se arrependeu de não ter feito, não dá para fazer mais. Outro recebeu o diagnóstico, tratou, sarou e viu a vida de novo de uma forma diferente. E eu anotei algumas coisas que eu julguei serem extremamente importantes, e é rápido, eu já termino, que depois eu vou orar por vocês. Na saída vocês todos serão ungidos aqui hoje. Nas portas da igreja, cada porta vai ficar 3, 4 obreiros com óleo de unção. E quando eu der a bênção apostólica, você vai receber a unção na saída. Aqueles que costumam me abraçar aqui no púlpito vai receber a unção aqui, e os demais na porta. E quem receber aqui ou na porta é a mesma unção, porque a bênção está na mão de quem unge. A bênção está no nome daquele que você será ungido, que é o Senhor. Então preste atenção e rapidamente eu encerro. Uma palavra para você pensar, para refletir, porque mais do mesmo todo mundo já tem. Então é para você pensar mesmo. Por isso que eu estou 2 domingos falando. EQM, experiência quase morte. Algumas coisas que as pessoas passaram a fazer diferente depois que chegaram perto da morte e voltaram de lá. Sobreviveram a uma experiência próxima à morte. Muitas vezes elas relatam mudanças significativas em suas vidas. As mudanças mais comuns incluem apreciação renovada pela vida. Irmão, tem gente que trata a vida e tem gente que brinca com a morte, porque sabe que tem uma suposta certeza que naquele momento não vai acontecer. Ela fala assim: eu estou revoltada com essa vida, eu não sei porque estou vivendo. Mas pede um exame para ela, porque apareceu uma dorzinha em algum lugar, ela não dorme uma semana inteira até que seja o resultado. Mas ela está brincando com a vida. Para que viver desse jeito? Certeza dessa frase? Se você tiver um diagnóstico e for na beira da morte e voltar de lá, depois de muito sofrimento, você nunca mais vai dizer essa frase. Porque você vai ter flertado muito próximo da morte. Para ver essa vida de miséria, para ver essa vida de pobreza, para ver essa vida de quem não tem sorte, gente que murmura a vida toda. Gente, é insuportável viver com quem só reclama da vida. As pessoas que passaram por isso, elas passaram a apreciar a vida de uma forma totalmente diferente. Uma mudança em suas prioridades. Eu não vou perguntar, mas você pode fazer aí uma reflexão. Quais são as suas prioridades? E isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que colocam Deus em último lugar na sua escala de valor. E as pessoas também que passam por isso, elas passam a ter uma perspectiva sobre o significado da vida e da morte de uma forma diferente. Muitas pessoas que passaram por isso, elas passaram a ter mais compaixão por outras pessoas, empatia, se colocarem mais no lugar de sofrimento de outras pessoas, passam a tentar sentir mais a dor de outras pessoas. Tem mais algumas coisas aqui. Essas pessoas também passaram a ter o cuidado de comer o pão de dores. Salmo 128 fala do pão de dores. O que é isso? Trabalho excessivo. A busca por um sucesso profissional, muitas vezes que vem acompanhada de um sacrifício da vida pessoal e do bem-estar, gerando arrependimento no futuro. Eu preciso ter um lugar ao sol a qualquer custo, ainda que custe a minha saúde, ainda que custe a minha comunhão com Deus, e ainda que custe os escombros da minha casa, mas eu preciso ter um lugar ao sol. Perde família, perde filho, perde casamento, perde a salvação, perde tudo, e o arrependimento disso, pior, só vem no fim da vida, não vem no meio dela. Medo e falta de coragem, que eu disse a semana passada. Tem pessoas que deixam o medo impedir as realizações dos sonhos, ou a busca de novas oportunidades de uma fonte comum de arrependimento. Ou seja, vença o medo. Nós não recebemos o espírito de medo, mas nós recebemos o espírito de ousadia e de coragem. Pessoas que não conseguem ser autênticas por conta de outras pessoas. O lugar aqui exige um protocolo totalmente. Eu nem vou me lançar na presença de Deus, que eu tenho vergonha de quem vai me olhar. Eu não vou tomar essa decisão, porque eu tenho que parecer com a média de pessoas mediana, medíocre. Ocre é pedra, meio da pedra, mediana, está
a pessoa é uma pessoa medíocre, meio do ocre, no meio da pedra. E se alguém que estava escalando, quando ele chega no meio de escalar uma pedra, ele olha para baixo, ele vê um monte de gente ainda escalando, subindo. Aí ele olha para cima e vê um monte de gente que já chegou, mas ele está no meio da pedra. Mas ele olha para baixo e vê um monte de gente que ainda está lá. Ele fala: eu não estou lá na ponta, mas também não estou lá embaixo. Para mim aqui está bom. Ele é um medíocre. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ir até o fim. Eu abençoo a tua vida com essa palavra. Deus te chamou para você viver o melhor dessa terra. Essa oportunidade de vida é para você avançar. Essa oportunidade de vida é para você ter coragem. Abra as tuas mãos que eu abençoo a tua vida. Eu ministro graça, eu ministro coragem, eu ministro intrepidez. Você não será um medíocre que está passando por essa vida. Aonde você pisar os teus pés, você será um sucesso nas mãos do Senhor. Um sucesso nas mãos do Senhor. Um sucesso para o reino do Senhor. Se você crê, feche as suas mãos e diga glórias a Deus. Você não será um crente mediano. Você não será um crente de meia pataca, de meia tigela. Um crente que se o diabo bater o pé, você sai correndo. A palavra diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aí na galeria, aqui embaixo, receba a palavra. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Oh, não sou medíocre. O diabo não verá as tuas costas. O diabo quer que você fuja, quer que você seja um fracassado. Todas as vezes ele quer te humilhar, porque o maior desejo do diabo é nos humilhar, porque humilhando a gente ele tenta humilhar Deus. Ele fala: é isso aí que você deu a vida do seu filho? Então se você escorregou hoje, levanta amanhã como um leão. O passado ficou para trás. O diabo pode te acusar do teu passado, ele não pode falar sobre o seu futuro, porque ele não conhece. Eu vou falar de novo. O diabo pode te acusar do teu passado, mas ele não pode falar acerca do teu futuro, porque ele não sabe o que Deus já tem reservado para você amanhã. E o que Deus tem reservado para você amanhã é vitória, é sucesso, é bênção sem medida, é o topo para a glória e honra do nome de Jesus. Meu Deus, você não sabe as guerras que eu travo com o diabo. O diabo nunca conseguiu tirar de mim a força de buscar ao Senhor. Paulo disse assim: pelas muitas revelações que eu tenho recebido, foi enviado um mensageiro de Satanás e me esbofeteia todo dia. É profundo, dá na minha cara, não literalmente, mas me joga no chão. Porque Paulo pregava uma palavra. Imagina Paulo pregando uma palavra. Quando ele descia do altar, aí vinha o espinho na carne, o Satanás vinha na mente dele. Está vendo? O que adiantou você pregar tudo? O que adiantou o povo sentir? O que adiantou você escrever? Você é um frustrado, olha a sua dor, olha o seu pecado, olha as suas limitações. Aí Paulo falou assim: mas eu orei ao Senhor. Oh glórias! Eu orei ao Senhor. Eu disse: não vou aguentar isso. E o Senhor me respondeu, depois de eu ter orado 3 vezes: Paulo, acalme o teu coração. Ele pensa que te humilha, ele pensa que faz você beijar a lona, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Dê glória a Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Se você pode, aplauda e dê glórias a Jesus. É essa a ira do diabo. É essa a ira. Quando ele pensa que está te humilhando, ele não entende que essas batalhas todas servem para te levar mais diante do Senhor. Eu vou encerrar porque as horas já se foram. Uma coisa que essas pessoas que chegaram na porta da morte e voltaram, elas disseram assim: na escala de valores,
agora nunca mais será outra coisa a não ser o reino. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Você pode ler no final dessa mensagem mais 5 minutos esse versículo, vamos lá? 1, 2, 3. É isso aqui, ó. O segredo é esse aí. Isso é um convite à priorização espiritual sobre as preocupações materiais. Presta atenção nisso. Você quer saber o segredo de ter dinheiro? Eu te conto. É não ter amor ao dinheiro. Só tem uma vez na Bíblia que Jesus chama outro Senhor sem ser Ele. Olha isso aqui. Só tem uma vez na Bíblia que Jesus chama outra pessoa de Senhor sem ser Ele. Ele diz assim: você não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Ele chama o poder que está por trás do sistema econômico do mundo capitalista, ele chama de um Deus, ele chama de um Senhor. Sabe essa loucura das pessoas querer dinheiro a qualquer custo? Sabe essas pessoas que se tornam escravo de dinheiro? O segredo para você ter prosperidade e dinheiro é não ter amor a dinheiro. Você não pode elevar dinheiro na posição de Deus. Se você elevar dinheiro na posição de Deus, você passa a ser servo do dinheiro, e aí não dá para ser servo do Senhor. Nós temos muitas pessoas, inclusive até algumas que estão aqui, com todo respeito, que servem mais ao dinheiro do que a Deus. E essa palavra aí, que está no telão, é palavras de Jesus. Você não pode, vou ler de novo para você isso aqui. As preocupações materiais, você não pode ter preocupações. Significa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, buscando o seu reino e a sua vontade, confiando que Ele proverá as necessidades cotidianas. Você sabe quem te dá o pão de cada dia? Não é a força dos teus braços. O pão de cada dia não é as economias que você tem. Lógico que você tem que viver uma vida com cautela, mas não é um dia um agricultor que plantava uma série de grãos, ele encheu o celeiro, mas ele colocou tanta comida dentro daquele celeiro. Deus quer fazer alguém próspero aqui, por isso que Ele está falando isso agora. Porque só ter dinheiro não é ser próspero. Porque José estava preso na cadeia sem ter nada, mas a maior prosperidade estava na cadeia. Você pode não ter um tostão hoje, mas aonde você passa, a bênção de Deus passa com você. Ah não, você tinha que pegar. Pastor, eu não tenho hoje o tostão, mas eu tenho o dono do ouro e da prata, que é o meu Jesus. Que é o meu Jesus. Eu tenho hoje o dono do ouro e da prata, que é o meu Jesus. Eu não tenho isso hoje, mas Ele me completa. A presença dEle me completa. A presença dEle me realiza. A presença dEle me alegra. A presença dEle me acalma. A presença dEle me satisfaz. Reino de Deus refere-se ao governo de Deus em nossas vidas e na criação, um lugar onde a sua vontade é feita. Isso é reino de Deus. Justiça é a retidão e conformidade com a vontade de Deus, refletindo o seu caráter e princípios em nossas ações. O que é a justiça que nós devemos buscar? As nossas atitudes devem revelar o caráter de Deus. As tuas atitudes no dia a dia revelam o caráter de Deus? Então você está praticando a justiça. A pessoa olha para você e fala: essa pessoa aí é diferente. Ela é honesta, ela é verdadeira, ela é uma pessoa pacífica, ela é uma pessoa que exala compaixão. As atitudes dessa pessoa são atitudes de nobreza. Isso aí, ela carrega o caráter de Deus. Isso é a justiça de Deus.
O reino de Deus refere-se ao governo de Deus em nossas vidas e na criação, ou seja, quem governa a minha vida é Deus. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus governa o teu coração. Ou seja, eu sou do Senhor. Eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. A vontade de Deus deve prevalecer a minha vida. E aquilo que o Senhor falar para mim é aquilo que eu vou obedecer. Reino de Deus e justiça. Buscar primeiro significa priorizar a busca por conhecimento e prática dos princípios do reino. Vocês estão priorizando hoje. Podia estar numa churrascaria, podia estar assistindo, eu nem sei o que passa domingo à noite, há 50 anos, eu não sei o que passa essa hora, Faustão, podia ver o Palmeiras ter perdido para o Flamengo, o Palmeiras não, o Flamengo perder para o Bayern, os flamenguistas ia ficar tudo triste. Nós estamos renunciando tudo isso aí, e estamos fazendo o quê? Estamos aqui aprendendo acerca dos princípios do reino de Deus, colocando-os acima das preocupações com necessidades materiais. Irmão, o dia de amanhã, a Bíblia fala, já para cada dia basta o seu mal. Ou seja, amanhã vai ser uma segunda-feira, mas não vai ser uma segunda-feira brava, não vai ser uma segunda-feira horrível, não vai ser uma segunda-feira de cansaço, não. Por que que os outros falam isso? Porque eles estão agora, quem não serve a Deus, estão numa balada, num pagodinho de final de domingo, estão tudo bêbado, fazendo palhaçada, ou já brigando com a esposa. Aí amanhã levanta todo mundo triste, todo mundo de ressaca, todo mundo reclamando do dia. Não, você não, está na casa do Senhor, aprendendo do reino do Senhor. Quando você acordar amanhã, que você olhar o sol, o brilho do sol vai entrar nas retinas dos seus olhos, vai te dar um prazer na alma, e o Espírito Santo vai dizer, mais um dia para você, mais um dia de vitória, mais um dia de bênção. Vai ter situações difíceis, vai ter situações ruins, mas o Senhor vai te livrar de todas. Você recebe essa palavra? Essa semana que começa hoje será a melhor semana da tua vida. Esse semestre daqui para frente será o melhor semestre para você. Se prepare e receba. Você viverá experiências gloriosas com Deus. Estou encerrando. Todas essas coisas nos serão acrescentadas. A promessa de que, ao priorizarmos o reino de Deus, Deus cuidará de nossas necessidades, suprindo-as de acordo com sua vontade e sabedoria. Ô, irmão, o que é para ser seu, faça o básico que vai chegar. Não queira correr atrás. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ó, eu, Luciano, amanhã levanto. Quando eu olho para trás, a bondade e a misericórdia. Eu falo, ô dona bondade, dona misericórdia, Deus já está tão bom comigo, não precisa. Não, Luciano, é uma promessa que está na sua vida. Aonde eu vou, a bondade e a misericórdia me seguirá. Eu volto, a bondade e a misericórdia está atrás. Dá uma olhada, a bondade e a misericórdia. Estou passando uma luta, mas a bondade e a misericórdia está atrás. Estou passando uma angústia, mas a bondade e a misericórdia. Levanto no outro dia, estou sem dinheiro no bolso, mas quando eu olho, a bondade e a misericórdia. Recebo uma má notícia, mas quando eu olho, a bondade e a misericórdia estará comigo todos os dias da minha vida. Pode aplaudir a Jesus. Vamos encerrar? Irmão, isso aqui é para você sair daqui alimentado com uma semana, olha, daquelas, quando você passar, não há diabo que vai ficar na sua frente. A promessa de priorizarmos o reino de Deus cuidará das nossas necessidades, suprindo de acordo com as nossas vontades, a vontade de Deus na nossa vida. Descansa, se não chegou é porque não é a hora. Confiar em Deus, o versículo nos incentiva a confiar na provisão divina, em vez de nos preocuparmos excessivamente com as necessidades materiais, transformando de prioridades. Oh, irmão, descansa. Em nome de Jesus, para de ser escravo de coisas materiais. Para de ser escravo
Não vem para a igreja atrás dessas coisas. Vem atrás do reino e da justiça. As demais vão chegar no tempo de Deus. E se não chegar, porque não está na hora. Eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de perder tudo. Só se você for infiel. Quem quer ficar dando nó nos outros? Viver de malandragem e querer dinheiro fácil. Eu nunca vi ninguém ficar rico ganhando dinheiro fácil. Você viu? Essa coisa do tigrinho, essa coisa desse jogo, essa loucura, essa desgraça que está acabando com o resto desse país. E a cada dia mais famosos, times de futebol, essas pessoas se envolvendo com essas betes. E esse Brasil, irmão, nós temos que repreender esse espírito. Os crentes não podem entrar nisso, nós temos que repreender isso. Senhor, manda esse espírito para longe da nossa nação. Manda esse espírito de mamon para longe de cá, que está subjugando as famílias, está entrando dentro das igrejas. Crente querendo ficar rico que nem louco. Quero mudar do país, quero mudar disso, quero mudar daquilo. Se aquieta, confia no Senhor. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é fácil dar glória para isso, né, irmão? Já que você escolheu eu como teu pastor, agora aguenta. Agora, se você quer uma palavra, me engana que eu gosto, não é aqui que você vai ter. Porque eu não vou te enganar, não quero o teu dinheiro, porque eu não preciso do teu dinheiro. O que você faz aqui é pela obra, pela igreja. Antes de eu te conhecer, Deus já cuidava de mim. E já faz muitos anos. Deus vai continuar cuidando. E se um dia você for para distante de mim, Deus continua cuidando também. Então não estou interessado em nada que não seja o crescimento da tua vida espiritual. Vamos parar um pouco, né? Mais um minuto só. Vocês são corajosos, hein? Tem igreja por aí, irmão, que eles põem um lençol com o sangue do apóstolo lá, você passa por baixo, é mais fácil. Eles vendem patinha de coelho, eles vendem pedra de Israel, eles vendem um pouquinho de água do Tietê e fala que é do Jordão, e o povo gosta de tudo dessas coisas. Só que depois de uns meses é um bando de gente decepcionada com a igreja. Agora aqui é a palavra. Essa vai te curar, essa vai te fortalecer. Desapego e contentamento. Meu Deus. Desapego. Diga desapego. Contentamento. Aprenda a se contentar com o que Deus te deu. Está contente, irmão? Eu estou. Tem uns que são fitness. Vai chegar em casa, vai tomar um copo d'água e vai dormir. Tem uns que vai chegar em casa, comer um pé de alface e vai dormir. Olha, eu vou falar para você, Jesus multiplicou, foi pão e peixe, não foi alface. Agora tem uns que vai chegar, irmão, vai comer uma pizza. Vai tomar um caldinho que tem de mandioca aí, com frango, aquele gostoso. Meu Deus, tem um caldinho, olha, irmão, tem um caldinho aí. Vai comer um bife da hora do almoço, um pedaço de costela, um pedaço de cupim. Tem crente que vai fazer, a mulher ainda vai fazer arroz. E tem varão que vai fazer arroz, que não é só a mulher que tem que cozinhar, não. Vai comer só, vai deitar, vai ter que pôr o relógio para despertar o celular amanhã, se não perde a hora, porque você tem sono. Tem gente que tem todo o dinheiro do mundo e não tem sono. Tem gente que tem as melhores comidas do mundo e não tem fome. Você vai comer, vai beber, vai deitar, vai dormir, vai levantar, porque Deus te sustentou. Você recebe essa palavra? Eu repreendo todo espírito de insônia, eu repreendo todo espírito de medo, eu repreendo toda falta. O Senhor está mandando eu dizer isso. A partir de hoje, você vai dormir a noite inteira. Chega de perturbação na madrugada. Está curado dessa enfermidade agora. Você vai dormir o sono do justo. O sono do justo. O sono do justo. Vamos terminar.
Ao colocarmos Deus em primeiro lugar, aprendemos a valorizar as bênçãos espirituais e a encontrar contentamento em sua provisão, mesmo em meio a dificuldades, nós descansamos. Mas eu não sei o que vai acontecer nesse país daqui a 6 meses, eu não sei o que vai acontecer nas eleições daqui a um ano, eu não sei quem será o novo presidente, eu não sei quem serão os deputados, eu não sei quem serão os senadores. Eu vou fazer de tudo para escolher os melhores, mas uma coisa eu sei: o meu Deus, que segundo a sua glória vai suprir todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Eu encerro pedindo para você se colocar em pé agora. Não saia ninguém agora. Irmão, descansa. Eu disse domingo passado, e eu repito: viva a vida. Não vai faltar o pão na tua mesa se você for dizimista fiel na tua igreja, se você for ofertante, se você for generoso com as pessoas, os projetos da tua igreja, se você participar de todos. Olha, eu te dou toda a garantia pela palavra de Deus. Olhe para cá, Deus cuida. Você crê que Deus cuida? Se apruma logo num lugar, põe raiz nos teus pés numa igreja. Fala: Senhor, esses irmãos que estão chegando para cá, esses irmãos que estão vindo, assuma compromisso mesmo que nem eles. Seja fiel à tua igreja, você está pastoreado. Isso aqui é uma palavra pastoral. Isso aqui não é um show gospel. Isso aqui não é um movimento. Isso aqui alimentou você de uma tal maneira que nem você sabe. Porque essa palavra, ela entrou dentro da tua vida. Ela está dentro de você a partir de agora. E ela vai surgir efeito daqui para frente. Então você não está vivendo de palha. Você está vivendo de coisas firmes. Essa igreja tem mais de 150 intercessoras que oram 24 horas. Você está dormindo, tem gente orando por você. Amanhã você vai estar trabalhando, tem gente orando por você. Tem gente orando pelos seus filhos. Você está debaixo de uma árvore frondosa, de uma autoridade espiritual. Aproveita a oportunidade de enraizar os teus pés e fala assim: chega de perder tempo. Se você vier para cá procurar problema, dificuldade, você vai ver muito, inclusive em mim. Mas olhemos para Jesus. Para de perder tempo. Além do mais, você tem uma alma. E qualquer hora dessa, ela vai ser eterna. Ou eternamente com Deus, ou eternamente na perdição. Haverá uma frase muito dura, que eu espero que nenhum de nós venhamos ouvir essa frase: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Não, gente, nós já andamos muito para voltar para trás. Chega de ficar parando por embaraços no caminho.